Aqui no Medcoff a gente não espera o carnaval para começar o ano. A gente começou 2024 com muitas mudanças e o que era melhor se tornou melhor ainda. Eu quero fazer uma passagem aqui, em geral, das nossas mudanças, avanços que a gente teve, tanto no banco de questões como na nossa plataforma de aulas. Vamos lá? Então aqui é um jogo rápido para vocês entenderem mais ou menos quais foram as principais mudanças que a gente teve em 2024, com o objetivo que você escolha com cada vez mais segurança qual é a sua plataforma, o que você quer durante esse ano de 2024. A gente sabe que o recurso mais valioso que a gente tem é o tempo. Ninguém quer perder um ano de preparação. Por isso que é tão importante tomar essa escolha com muita segurança. E é isso que eu quero te mostrar aqui, que a nossa plataforma de fato é a melhor preparatória para a residência médica. Então eu quero mostrar aqui para vocês, em primeiro lugar, a nossa nova plataforma de aulas. A plataforma de aulas, ela tá bem legal porque você, primeiro, consegue separar aqui o que é extensivo, o que é HIIT. Então, meu painel aqui, né, que é um painel de administrador, já tem vários cursos, né, o curso do HIIT, do TEGO, mas aqui você vai ter todos os cursos que você precisa e em um clique você altera seu repositório de aulas e consegue continuar estudando com muita tranquilidade. E o legal é que essa plataforma está integrando tudo. Então a gente tem aqui desde questões que você respondeu, coffee cards que você viu, que são os nossos flashcards, aulas que você assistiu, tudo dividido por blocos, um sistema de onboarding onde você aprende todas as funcionalidades da plataforma e o mais legal de tudo são os recursos que estão integrados nessa plataforma. Então, eu vou abrir aqui uma primeira aula aqui, uma aula do Henrique de introdução à cirurgia para mostrar para vocês exatamente sobre o que eu estou falando. Na plataforma de aulas, a gente criou um sistema chamado AQFM. Qual que é a ideia? É tentar unir tudo que funciona para a preparação em um só lugar. Então o A vem de aulas. Então você vai ter aqui as aulas e dentro das aulas você tem sempre uma versão especial das aulas que a gente chama de Coffee Express. Então eu vou abrir aqui uma aula para vocês entenderem exatamente o que é um Coffee Express. Quando eu estou aqui nessa aula, por exemplo, de introdução ao trauma, você vê que essa aula ela tem 28 minutos. Então, se você não entende nada de trauma, você nunca foi abordado por esse tema, é bem interessante que você assista, mesmo que numa velocidade mais rápida, você assista essa aula completamente. Mas tem alunos que têm uma quilometragem maior, que já sabem mais, ou simplesmente estão sem tempo para aprender tudo isso. O que a gente criou para vocês pensando realmente no tempo? A gente sabe que o tempo é uma coisa muito importante para quem está se preparando para a residência. A gente criou o Coffee Express. Então você vê aqui ó, que o Coffee Express está disponível para essa aula. E não só para essa aula, para toda a aula que a gente tem, nós estamos fazendo um Coffee Express. Então, toda a aula que vocês têm aqui no nosso curso, vocês vão ter uma aula modelo expressa. Então, vamos dar uma olhadinha? O que muda? Quando eu aperto aqui na aula expressa, você vai ter os principais pontos dessa aula e você vai ter uma aula que dura 2 minutos. Então, qual que é a ideia realmente? É tornar o nosso conhecimento 10 vezes mais rápido através do Coffee Express. É lógico que nem tudo são flores. É lógico que o conteúdo do Coffee Express é mais resumido, é para quem já tem uma quilometragem maior ou se você quiser estudar alguns tipos de aula, aulas menos prioritárias, através de uma maneira mais rápida. Então, é legal, porque olha só como os alunos estão adorando isso, tá bom? A gente sempre tem aqui os comentários dos alunos amando as aulas, amando os Coffee Express, e isso deixa a gente muito feliz. Voltando aqui ao AQFM, então, a primeira parte a gente tem as aulas, né? Que as aulas são super... aula com especialista, né, pessoal? Então, por exemplo, o Henrique aqui, né, que está dando aula de trauma, ele é cirurgião geral e fez cirurgia geral avançada na cirurgia do trauma do HC da FM USP. Então, assim, não é um cara qualquer que está falando. Eu que sou urologista, eu só dou aula de urologia e isso, pra gente, é um princípio fundamental, tá bom? Então o Henrique está dando aqui, brilhando na aula de trauma dele, como sempre. Você tem aqui o Coffee Express disponível e você tem aqui questões, coffee cards e materiais de apoio. Então, o AQFM é justamente isso. São aulas, questões, flashcards e materiais de apoio, tudo num só lugar. Isso é muito legal. Por quê? Quando você quiser fazer questões associadas ao AQFM, basta você apertar aqui para você rever e ele já te direciona para o banco de questões, para um bloco de questões, comentário daquele jeito, né? Medcoff, ou seja, um comentário que você não fica com dúvida, você não sai com dúvida, uma questão que é realmente transformadora. E o mais legal de tudo é que a inteligência artificial da nossa plataforma já lê essa questão e também já sugere algumas aulas caso você permaneça com dúvida. É impossível sair de uma questão Medcoff com dúvidas. Você não tem como. Ou você estuda através do comentário da questão, ou através do nosso take-home message, ou das discussões de opções, ou mesmo através de uma aula. Então não existe como sair com dúvida desse tipo de questão, tá bom?
E é lógico que a gente tem aqui implementando várias coisas bem interessantes para vocês que gostam de tecnologia. Além de toda a integração do banco de questões, você tem como imprimir aqui esse simulado. Então, se você quiser ver a versão impressa, você baixa aqui, imprime para você estudar com uma cópia física. Você pode fazer aqui o modo noturno, você pode chamar aqui o nosso amigo CoffeeBot para criar testes baseados nele através da inteligência artificial. Então, é tudo pensado na otimização de tempo e segurança durante a sua preparação. Voltando aqui na plataforma, vou voltar aqui para mostrar mais algumas coisas, vocês também têm os flashcards que estão integrados, então a gente escolhe sempre alguns flashcards para cada aula. Então, ao apertar aqui nos flashcards, ele já te manda já direto para os flashcards. E os flashcards eles têm um sistema também inteligente de revisão espaçada, onde você aperta aqui para ver a resposta e baseado na dificuldade que você escolhe, se é difícil, se você errou, se é médio, se é fácil, ele vai propor um tempo adequado para a revisão daquilo. Estilo Anki, né? A gente sabe que a plataforma do Anki é uma das melhores plataformas de revisão espaçada que existem e a gente utiliza algoritmos similares para fazer essa preparação, tá bom? Então aqui você vai ter todos esses flashcards para você usar e abusar durante a sua preparação. Além disso, a gente tem também as nossas fichas resumos, né? Então, as nossas fichas resumos ficaram famosas porque realmente a gente faz um material que você consegue utilizar no seu dia a dia, você consegue utilizar esse material de apoio. Nosso objetivo é que você gaste menos tempo fazendo o seu resumo e mais tempo só fazendo pequenas anotações ali para você estruturar melhor os seus estudos. Então, se você baixar aqui o material de apoio, você pode ou baixar tudo de uma vez, ou você pode baixar os arquivos em separados, tá bom? Então, aqui eu peguei um material aqui da aula do Henrique, né, de introdução ao trauma. Então, assim, são 2 páginas, realmente o principal que você precisa sobre introdução ao atendimento inicial. Não é aquela apostila gigantesca que você não vai conseguir ler, é uma coisa que realmente vai te ajudar. E é claro que se você for aluno Elite, você vai receber também essas fichas resumos impressas na sua casa, o que torna tudo mais legal ainda. Ele fechou? Também temos aqui uma barra de progresso, onde você vai conseguir avaliar todo esse progresso durante as suas aulas de aproveitamento de questões, de aproveitamento de coffee cards, assim como a gente tem todo um painel estatístico que vocês já conhecem do nosso banco de questão. Aqui você também tem acesso a um cronograma, então você tem cronograma do R1 inteirinho, você tem o cronograma do R+, se você quiser ver também, você tem aqui o cronograma por semanas, né? E a gente faz um cronograma intenso realmente de aulas, porque a gente sabe que a gente precisa de ter tempo para revisão, então todo o nosso cronograma do extensivo tem esse objetivo de terminar em julho. Por quê? Porque assim você vai conseguir lidar com os atrasos. E como você vai lidar com esses atrasos? Através dos Coffee Express. Então, a gente tem prioridades, níveis de priorização das aulas. Então, por exemplo, nessa semana 1 a gente teve introdução ao extensivo, trauma, e a gente tem, por exemplo, medidas auxiliares e FAST, que é uma aula que tem menos prioridade, amarela, que nem um semáforo. Então, aulas verdes, vá em frente. Aulas amarelas você faz se você tiver terminado as aulas verdes, e as aulas vermelhas, por exemplo, trauma, populações especiais, são para realmente se você tiver tempo, tá bom? E a gente deixa em bônus aqui esse roxinho, tá bom? Para você também saber se tem alguma aula bônus, realmente a gente deixa como um roxinho para você, beleza? Qual que é a estratégia aqui? A estratégia é que você mate as aulas verdes e siga o seu cronograma. Muita gente se atrasa, aliás, é mais comum se atrasar do que estar em dia. É um volume grande, mas é um volume que a gente sabe que cai nas provas. Não adianta fugir da realidade. Isso que cai na prova, por isso que a gente tem 115 especialistas aqui trabalhando por vocês. Mas como que a gente vai lidar com esses atrasos, então? A gente vai lidar dependendo da nossa semana. Se a gente mandou bem na semana, fez quase tudo, o que sobrou, por exemplo, trauma, populações especiais. Então eu vou vir aqui na aula de populações especiais, vamos ver se eu acho aqui cirurgia. Vou aqui em trauma, populações especiais, tá bom? Cadê aqui? Ó, vamos lá. Não tô assim, só por exemplo, tá? Essa parte aqui de cabeça e pescoço que eu abri aqui, que é uma aula bônus, tá bom? Às vezes, eu não vou conseguir assistir essa aula bônus, tá tudo bem, tá tudo bem. É uma aula bônus. Eu acho que a gente tem que priorizar realmente as aulas verdes, depois a gente vai para as amarelas, depois a gente vai para as aulas vermelhas, e a gente pode recuperar sempre com o Coffee Express as nossas aulas. Lembrar desse recurso, usar e abusar. Beleza? Agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês do banco de questões, tá bom? Nosso banco de questões, ele é um banco de questões completamente automatizado. A gente é uma das únicas plataformas, se não a única, né, que utiliza a inteligência artificial generativa. E o que é isso, né? O que é inteligência artificial generativa? É a mesma inteligência artificial do ChatGPT, né? A inteligência artificial que faz textos, que consegue identificar textos com o padrão brasileiro.
Mas a gente cria textos? Não, a gente não cria. Por quê? Porque a gente sabe que é muita responsabilidade deixar nas mãos de uma inteligência artificial escrever textos para vocês. A gente não confia 100% na capacidade da inteligência artificial ainda para isso. O que a gente pede para a inteligência artificial? A gente pede para ela encontrar para vocês mais rápido o que vocês precisam com base na nossa metodologia. Então, por exemplo, imagina aqui que eu estou querendo entender mais sobre hipertensão no feocromocitoma. Então, hipertensão no feocromocitoma. Eu vou pedir para a inteligência artificial procurar informações que eu tenho na plataforma que os nossos professores e especialistas falam sobre esses temas. Ela não vai criar nada da cabeça dela, ela não vai puxar nada de nenhum lugar obscuro, ela vai só procurar dentro das nossas informações, dentro daquilo que a gente curou de fato, estudou de fato para vocês. Então aqui ó, ela já encontrou a aula da doutora Mariana falando sobre feocromocitoma e não só encontrou a aula, como encontrou o momento exato em que ela vai fazer a investigação e ela vai falar sobre hipertensão associada a feocromocitoma. Eu peguei aqui da minha cabeça, que poderia ser qualquer outra coisa, tá bom? Então, eu sugiro que vocês usem muito esse recurso, porque muitas vezes as dúvidas que a gente tem não estão inclusas em um tema específico. Por exemplo, eu poderia fazer várias questões de feocromocitoma e não poderia falar sobre hipertensão associada ao feocromocitoma. E isso, essa inteligência artificial, permite que você busque coisas mais exatas, mais cirúrgicas, né? Então, é muito legal esse mecanismo. Outra coisa que é legal também é o nosso calendário de revisão espaçada, tá bom? Nosso calendário de revisão espaçada, ele funciona da seguinte maneira. Quando a gente faz um bloco de questões que tenha mais de 10 questões de um mesmo tema, ele vai avaliar quanto que você tirou e ele vai propor uma revisão. Então, por exemplo, imagina aqui, eu fiz um teste de cirurgia plástica, né? Então, no dia 19, aqui, ó, se você apertar aqui no resumo diário, eu fiz um estudo de cirurgia plástica aqui, ó, que eu tive 9 acertos em 29, tá bom? Isso aqui aconteceu no dia 19. Automaticamente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui no meu calendário? Ele já criou essa revisão para eu fazer no dia 3 de fevereiro. Então, quando chegar lá no dia 3 de fevereiro, eu já sei que eu tenho que fazer uma revisão sobre enxertos e cirurgia plástica. Então, eu escolho aqui o número de questões que eu quero fazer e, ó, mando bala, tá bom? E é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce, é fazendo questão, é revisando, é entendendo quais são as nossas deficiências e trabalhando nelas. Toda a parte estatística, gente, é uma das mais refinadas que existe quando o assunto é banco de questões, né? Você consegue filtrar por qualquer especialidade, por qualquer tema, você consegue fazer revisões com urgência aqui, você consegue ter relatórios de revisão e você consegue, inclusive, fazer questões que você nunca acertou. Sabe aquela questão que sempre cai uma pegadinha e você sempre erra no mesmo lugar? Pois é, a gente já viu isso muitas vezes e a gente não quer que vocês passem por isso. Então, essa revisão é muito legal. Agora eu quero mostrar para vocês a parte da comunidade. A comunidade é uma coisa nova que a gente fez esse ano, então vamos lá conhecer um pouquinho da nossa comunidade. E aqui, pessoal, tá um xodó para mim, que é uma coisa que eu trabalhei muito pessoalmente esse ano, que é a nossa comunidade. A nossa comunidade, ela tem tudo que o residente precisa para a sua preparação, tudo que o médico que está se preparando para a residência precisa para a sua preparação também, processo direto. Então a gente quer centralizar tudo, novidades e avisos, editais, calendário de prova, discussão de processo seletivo, material complementar, o TAD de clinicagem colocou aqui aqui o meu é administrativo, vou colocar aqui para vocês, tá bom? Aula sobre o D0, que é um curso que eles têm do primeiro dia, né? Um pré-internato também, que está aqui também. A gente tem correções de prova que a gente vai fazer aqui, a nossa área de elite, mentoria, está toda aqui. A gente tem plantões de dúvidas também aqui, então, por exemplo, eu entro aqui, plantão de dúvida de clínica, e aqui está o pessoal, então as respostas aqui, diariamente a gente tem plantonistas que estão solucionando essas dúvidas, então, ó, na aula de SARA, o valor de referência para hipercapnia permissiva é esse ou aquele, tô com dúvida, tá bom? Daí o Thomas, né, que é clínico geral, já está respondendo aqui para o pessoal que existe uma diferença na literatura. Então existem muitos detalhes que a gente tem dúvida, a gente precisa de ajuda e a gente está aqui para ajudar vocês em todo esse processo, tá? Então, aproveitem muito esses recursos, é isso que eu queria mostrar para vocês, a nossa plataforma de comunidade de dúvidas, a nossa plataforma do banco de questões, tudo isso que a gente está integrando esse ano é para vocês usarem. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que 2024 está muito melhor que 2023 e 2025 vai ser melhor ainda. Por que eu falo isso? Porque a gente tem um time de desenvolvimento contínuo de software. Ou seja, a gente está sempre integrando mais coisas para vocês, a gente está sempre trabalhando nas necessidades de vocês e pode ter certeza que vão ter muitas novidades aí
ao longo de 2024. É assim que a gente trabalha, sempre com foco na sua aprovação. Obrigado por estar aqui até o final. Eu sei que você está comprometido com a sua aprovação e a gente também, porque isso também é uma vitória para a gente. Um abraço e vamos com tudo!